É nosso propósito, através desta mensagem, tornar conhecido a você todas as implicações do movimento ecumênico que ora está tendo lugar tanto no mundo quanto na igreja. E isto nós o faremos com base numa fonte altamente recomendável. Antes que o caminho esteja preparado para o estabelecimento da nova ordem mundial, 3 de seus principais segmentos prepararão o caminho a fim de que a mesma venha a ser estabelecida de forma definitiva. Nós estamos falando da unificação dos governos com base na ONU. Nós estamos falando da unificação da economia com base na moeda única. E também estamos falando da unificação das religiões com base no ecumenismo. E um dos braços fortes do ecumenismo é a IRLA. Nós então vamos comentar um pouco a respeito dela e nos aprofundar em todas as implicações envolvendo a mesma. Que Deus possa te abençoar ricamente, que você seja grandemente iluminado com respeito às questões em torno deste assunto e tenha então as informações suficientes para saber se posicionar diante das questões que ora estão se desdobrando perante os nossos olhos. É o nosso desejo e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? IRLA, Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Nós temos aqui o site www.irla.org, originalmente organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A IRLA tem a finalidade da promoção universal e não sectária da liberdade religiosa para todas as pessoas em todo o mundo. Muito bem, nós temos aqui a IRLA, ou seja, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que originalmente foi fundado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isto no ano de 1893, quando nos Estados Unidos estava havendo um movimento para estabelecer ou legislar o decreto dominical. A Igreja Adventista era um movimento singular, defendia a guarda do sábado como o dia do Senhor e, de fato, se dispôs a fazer frente quanto ao estabelecimento de um decreto dominical. Um destacado teólogo da igreja, pastor da igreja, eu me refiro ao pastor Alonzo Jones, foi um dos maiores defensores da liberdade religiosa naqueles dias. Angariou várias conquistas para a igreja no que tange à defesa da liberdade religiosa. Em 1905, começou-se a publicar a revista Liberty. Só que mais tarde, não sabemos os reais motivos, não se falou mais com respeito a este movimento, e então quando ele vai entrar em cena novamente, no ano de 1948. Só que agora não vai ser mais um departamento fechado, restrito da igreja, mas agora trata-se de um departamento aberto, de um departamento que vai então permitir com que várias outras organizações religiosas se filiem à mesma. Nós vamos falar dos protestantes católicos, nós vamos falar dos judeus, dos muçulmanos, nós vamos falar de batistas, adventistas e nós vamos falar dos hindus e mesmo dos budistas. Hoje, a IRLA é um movimento que agrega todas as religiões do mundo, pelo menos as principais religiões do mundo. Então, nós não podemos hoje alegar que a IRLA ocupa o cenário mundial, é de fato aquela IRLA de quando fundada a princípio pelo movimento adventista. Por quê? Nós vamos perceber que o espírito que motivava a IRLA dos pioneiros é de certa forma mais o mesmo da IRLA que impulsiona, que motiva aqueles que fazem parte dela na atualidade. A IRLA foi uma das melhores redes internacionais entre as ONG. Tem associações nacionais em 80 países, incluindo o Cazaquistão, Azerbaijão e Rússia. 13 regionais cobrem toda a superfície do globo, com correspondentes em 200 países.
Em 2003, a Irla foi reconhecida pelas Nações Unidas, Conselho Econômico e Social, e recebido o status das Nações Unidas como organização não governamental, categoria 2. Veja que é o link oficial da IASD que diz isso. Nós temos então aqui o link abaixo. Percebemos então aqui que a Irla agora é um órgão que tem uma aceitação a nível mundial, tanto no âmbito econômico, como no âmbito político e bem como também no âmbito social. Por quê? Porque ela está envolvendo, como nós vimos aí, várias profissões religiosas. Então, de certa forma, nós conseguimos enxergar aqui a extensão desses laços ecumênicos que está fazendo com que o quê? Com que a Irla venha ter um caráter não singular, mas pluralista do ponto de vista da cristandade num todo. Várias tradições religiosas estão representadas no Conselho da Administração. O presidente, em 1989, foi o ex-secretário-geral da Federação Luterana Mundial. O atual presidente, 2001 presente, é o recentemente aposentado secretário-geral da Aliança Batista Mundial. A Irla não paga funcionários, oficiais e diretores devem servir voluntariamente. O financiamento para as operações da Irla vem de organizações de apoio da finalidade da associação. Temos aí a fonte abaixo, né? Ou seja, como nós falamos até agora, várias organizações compõem a Irla. E o interessante, nós temos aqui que até o ano de 1989, quem foi o presidente da mesma? O ex-secretário-geral da Federação Luterana Mundial. Depois, quem veio a assumir o cargo dele? O recentemente aposentado secretário-geral da Aliança Batista Mundial. Nós temos de fato aqui na Irla um órgão, diga-se que foi fundado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia a princípio. Na verdade, não podemos levar isso de fato às origens até o passado. Por quê? Nós vamos ver que na atualidade outras pessoas é que estão comandando um departamento que, de certa forma, perdeu os seus característicos principais com respeito ao movimento singular, ou seja, o movimento do advento. A Irla, ela não paga funcionários, ou seja, os que ali se dedicam voluntariamente, e todos os planos, os projetos, os propósitos da mesma é financiado por aqueles que estão envolvidos na mesma. Isso significa que o quê? Que recursos dos dízimos e ofertas da Igreja Adventistas, recurso dos dízimos e ofertas das igrejas batistas, recurso dos dízimos e ofertas das igrejas metodistas, católicas, presbiterianas, enfim, de todas as religiões que estão agregadas mesmas, são voltadas para um caixa único a fim de favorecer ou viabilizar os intentos deste movimento. Temos como deixar de lado ou tirar fora esse sistema de um movimento ecumênico? De fato, não temos como fazer isso. Por quê? Abordagens com respeito ao mesmo está deixando bem claro todos os envolvimentos relacionados ao ecumenismo. Exemplo de evento promovido pela Irla. 26 de setembro de 2009. Primeiro Festival de Liberdade Religiosa em Bogotá, Colômbia. Foi totalmente inesperado que 15 mil foram assistir ao Festival de Liberdade Religiosa. O parceiro Irla na Colômbia é uma federação liderada pelo Dr. Charles Schutz, que também é um senador, o presidente da associação chamada Confelirec. Nós temos aqui o site, é um dos líderes evangélicos. A maioria das igrejas e religiões estão representadas no conselho. O programa do festival foi excelente. A União das Igrejas Adventistas na Colômbia organizou as reuniões. Como você pode imaginar, foi uma reunião impressionante. Então nós temos aqui dados com respeito aos eventos da Irla, nos mais variados recantos do planeta, e isso que envolvendo todas as denominações. E o interessante, a assistência a este evento ultrapassa a marca dos 1.000, chegando aqui no montante de 15 mil pessoas
participando, assim então, desta festividade, ou como eles mesmos colocam, festival. Comentário. O foco da mensagem do Dr. John Grass é o de criar pontes de relacionamento entre as outras igrejas e entre os políticos de cada nação. Veja o texto oficial. O Departamento da Missão Adventista dirige 5 centros de estudo da missão global em lugares-chave ao redor do mundo. Seu propósito é construir pontes de compreensão e de amizade com as pessoas das principais religiões e filosofias mundiais. Eles ajudam os adventistas a compreenderem as crenças e as culturas de outras religiões mundiais e os equipam com recursos, abordagens, métodos e modelos a respeito da melhor forma de testemunhar as pessoas de afiliações não cristãs. Temos aí o site do Portal Adventista, onde então nós poderemos obter maiores informações com respeito a estas declarações. Mas o que nós temos aqui, o objetivo do movimento adventista através do Ministério do Departamento de Liberdade Religiosa é o que? Criar pontes de relacionamento. É claro que nós devemos buscar desenvolver relacionamentos saudáveis com as demais religiosidades afora. Agora, essas pontes de relacionamento devem ser edificadas com o cimento da omissão da verdade? Essas pontes de relacionamento devem ser edificadas com a areia da deslealdade doutrinária? Devem ser edificadas com o bloco da infidelidade? Eis a questão. Porque em nós buscando desenvolver relacionamento com as outras religiões, não devemos jamais perder de vista a singularidade do nosso propósito, da razão de nossa existência, que é o de proclamar as 3 mensagens angelicais. Então, é comprometedor quando nós buscamos a simpatia de outras religiões, fazendo vistas grossas, a incumbência que repousa sobre nós de tornar conhecido as implicações da 3ª mensagem angelical. Veja a seguir o livro publicado em 2009 pelo secretário-geral da IRLA, John Grass, por nome Discussões sobre Fé e Liberdade, que aborda o tema da liberdade religiosa. Observe nas entrelinhas a preocupação maior de não falar mal um dos outros, já que agora somos todos irmãos. Este livro foi entregue aos pastores para lerem durante as férias de janeiro de 2010. Como nós já mostramos, o livro é este aqui. E o título é exatamente este: Discussões sobre Fé e Liberdade. Então vem o subtítulo: Defendendo o direito de professar, praticar e promover sua crença. Na sobrecapa, nós temos a foto do pastor John Grass e nós temos aqui uma nota introdutória. John Grass é diretor do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Maryland, e também é secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa. Organizou congressos mundiais sobre liberdade religiosa no Rio de Janeiro, 1997, Manila, 2002 e Cidade do Cabo, 2007. Em 2002, foi eleito secretário da Associação de Secretários das Comunidades Cristãs Mundiais, um grupo de líderes que representa 2 bilhões de cristãos. Muitos têm feito perguntas sobre liberdade religiosa, o papel dos cristãos na comunidade, proselitismo e relações entre as crenças. Este livro discute assuntos como: por que os cristãos defendem a liberdade religiosa? Jesus favoreceu a liberdade religiosa? Os cristãos se envolveram com a política a fim de promover seus valores? Quais são os obstáculos para o diálogo intercrenças? O livro conclui com devocionais sobre liberdade religiosa que demonstrarão modos práticos de promovê-la a partir do púlpito. Então, aqui, basicamente, nós temos uma nota introdutória do que representa este livro. Vamos, então, considerar algumas citações contidas no mesmo.
A bandeira da verdade e da liberdade religiosa. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, desfraldada pelos fundadores da Igreja Evangélica e pelas testemunhas de Deus durante os séculos decorridos desde então, foi, neste último conflito, confiada a nossas mãos. Discussões sobre Fé e Liberdade, página 93, CPB 2009. Ao lermos este livro, nós notamos repetidas vezes esta citação que nós acabamos de ler, dando ênfase em dois pontos fundamentais: bandeira da verdade e liberdade religiosa. Quando você começa a examinar o livro, você vai perceber que a ênfase maior é dada apenas na liberdade religiosa. Tem-se a conotação de que fica em detrimento o aspecto da bandeira da verdade. De fato, e é plausível esta colocação do texto do Espírito de Profecia neste livro. Por quê? Nós temos a responsabilidade de lutar e promover a liberdade religiosa, até mesmo porque nós temos crenças que, se não cuidarmos deste aspecto da vida cristã, vamos ter dificuldade em compartilhá-las. Entretanto, nós precisamos entender que não devemos de forma e maneira fazermos isso em detrimento da bandeira da verdade. A história tem nos mostrado, as evidências têm nos revelado que nós estamos sim promovendo a liberdade religiosa, mas infelizmente em detrimento da bandeira da verdade. Quem é John Grass? Dr. John Grass trabalhou como pastor e diretor de comunicação da igreja, produziu programas de rádio e televisão e escreveu vários livros que foram traduzidos em mais de 10 línguas. Em julho de 1995, Dr. Grass foi eleito diretor do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa para a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem trabalhado como intermediário nas Nações Unidas. Nós podemos perceber aqui que John Grass, de fato, é um homem altamente gabaritado, pastor da nossa igreja, doutor, né, nas suas atividades, enfim, é uma pessoa de peso. Então, é uma pessoa que está numa posição e que, de fato, tem assim, a capacidade, tem assim todos os recursos para ser preciso nas suas afirmações. Em 1995, ele também se tornou secretário-geral da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA. Em 2002, foi eleito secretário da Associação de Secretários das Comunidades Cristãs Mundiais, um grupo de líderes de igrejas mundiais que representa 2 bilhões de cristãos. DSFL, página 6, CPB. O que fica claro aqui? O Dr. John Grass, ele lidera 3 tipos de associações. A primeira associação que John Grass lidera é a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A segunda associação que John Grass lidera é a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. E a terceira associação que John Grass lidera é a Associação das Comunidades Cristãs Mundiais, que totalizam cerca de 2 bilhões de cristãos. Então vem uma pergunta: quantos adventistas nós somos no mundo? Porventura não somos 15 milhões de adventistas? No entanto, nós temos um líder de nossa igreja, além de nos liderar, liderando mais 2 bilhões de cristãos. Ora, estes 2 bilhões de cristãos são adventistas? Eles creem na terceira mensagem angelical? Eles creem no dom de profecia, graça e o ecumenismo? Deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Sim. À medida que o evangelho autêntico é proclamado e as evidentes necessidades da humanidade estão sendo satisfeitas, o movimento ecumênico, como uma agência de cooperação, tem aspectos aceitáveis
como uma agência para a unidade orgânica de igrejas é suspeito. DSFL, página 165, né? CPB. Você prestou atenção na pergunta feita pelo Dr. John Grass? Devem os adventistas cooperar ecumenicamente? Sim! E então ele dá algumas razões que justifiquem esta cooperação ecumênica. Primeira razão, a pregação do evangelho autêntico. Espera aqui, esses 2 bilhões de cristãos mencionados anteriormente, embora eles professem a fé cristã, eu pergunto a você, pregam eles o evangelho autêntico? Reflita. O que é o evangelho eterno para os adventistas do 7º dia? O evangelho eterno não surge no contexto das 3 mensagens angelicais? A primeira mensagem angelical, que é um apelo de Deus a que as pessoas venham adorar a Deus somente e a santificar o verdadeiro dia separado por Deus, o sábado. A segunda mensagem angelical não é uma denúncia com respeito à Babilônia e o seu vinho, as suas heresias. A terceira mensagem angelical não é uma advertência contra os falsos sistemas religiosos. Então, como é que nós devemos cooperar ecumenicamente se o evangelho que nós pregamos, na verdade, é uma denúncia do falso evangelho que está sendo anunciado cristandade afora? É coisa para nos fazer pensar. Um outro aspecto importante aqui, John Grass diz que o quê? O movimento ecumênico, como uma agência de cooperação, tem aspectos aceitáveis. Como uma agência para a unidade orgânica de igrejas é suspeito. Estudando este livro, eu pude compreender por que a igreja insiste em afirmar que não está envolvida com o ecumenismo. Sabe por quê? Porque existem 2 formas de você ver o ecumenismo. Existe a forma cooperativa e a forma orgânica. Organicamente falando, nenhuma igreja está envolvida ecumenicamente. Por quê? O que ocorre é o seguinte: a igreja batista tem a estrutura orgânica dela, tem a estrutura financeira dela, tem a estrutura membresial dela, e jamais ela vai passar a liderança dessa estrutura para a igreja adventista ou para a igreja católica. Assim, da mesma forma, a igreja adventista do 7º dia jamais vai passar a liderança da sua estrutura para a igreja metodista e a igreja metodista para a igreja presbiteriana. Então, organicamente falando, nenhuma igreja de fato está envolvida ecumenicamente. Agora, cooperativamente, todas estão envolvidas. Então, gente, lendo este livro, eu quebrei um tabu que tentaram colocar na minha mente, porque quando você entra nos sites, você vê claramente a igreja ali envolvida com as outras igrejas. Mas, por outro lado, você vê afirmações dos oficiais dizendo que não, a igreja não está envolvida. Mas espera aí, tá ou não tá? Sabe, a conclusão que eu cheguei é como aquele casal que estão vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, só não tem a relação oficializada. Percebeu? O fato de as igrejas não estarem envolvidas ecumenicamente, organicamente, de que ecumenicamente estão envolvidas, sim, no que tange à cooperatividade. Grass e a Comunidade Cristã Mundial, CCM. Temos participado ativamente por muitos anos da Associação de Secretários das Comunidades Cristãs Mundiais. Essa associação é composta de secretários gerais ou representantes das principais organizações cristãs mundiais. Não é uma organização ecumênica como tal. Os membros incluem luteranos, anglicanos, católicos, batistas, evangélicos, metodistas, reformistas, Exército da Salvação e outros. Eles representam 2 bilhões de cristãos. Ficou claro aqui? Aqui está nos dizendo que nós temos participado ativamente da Associação de Comunidades Cristãs Mundiais. E ele vem afirmando que o quê? Não se trata de um movimento ecumênico. Agora você já entendeu, organicamente falando.
Porque cooperativamente falando, ele próprio afirmou que nós devemos participar, sim. E quais são as igrejas que compõem o CCM? Igreja Católica, Igreja Metodista, Igreja Batista, enfim, uma série de igrejas. E o interessante, as principais igrejas do mundo cristão. No livro Grande Conflito, no capítulo 25, o que é que a mensageira do Senhor nos diz com respeito às principais igrejas dos Estados Unidos? Elas não vão se unir em pontos comuns de doutrinas, a fim de fazer com que o Estado persiga os dissidentes, os opositores, aqueles que não vão se envolver neste clima de unidade em torno de pontos comuns de fé. Mas nós temos aqui um líder afirmando que está envolvido ativamente com as principais organizações religiosas cristãs. E em sua totalidade implica no montante de 2 bilhões de cristãos. Olha aqui a citação. As principais igrejas. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos doutrinários comuns entre elas, influenciarem o Estado para impor seus decretos e apoiar suas instituições, então a América protestante formará uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis sobre os dissidentes será inevitavelmente o resultado. A grande controvérsia, capítulo 25. Perceberam aí? As principais igrejas unidas em pontos comuns de doutrinas, mas nós vimos aí no comentário anterior do Dr. John Grass que o quê? Que eles estão envolvidos com as principais igrejas da cristandade do mundo. Mas olha aí a profecia através da revelação nos mostrando qual vai ser o propósito final das principais igrejas: unificar igreja mais Estado, e depois desse intento, depois desse propósito alcançado, estabelecer legislações dominicais. E sabe qual vai ser o resultado inevitável? Perseguição aos dissidentes. Vocês começam a perceber porque hoje aqueles que dentro da igreja estão resistindo ao ecumenismo, a união com as principais igrejas da cristandade, vocês começam a perceber que essas pessoas, estes irmãos, esses fiéis adventistas estão sendo intitulados de dissidentes dentro dos irmãos da própria fé adventista. E estão inevitavelmente sofrendo perseguição. Você começa a ter nisso uma visão, uma ideia do que vai ser no futuro dentro em breve. Está aqui, ó, porque quando a igreja deixa de ser fiel, inevitavelmente ela passará a perseguir os seus membros que insistem em permanecer fiéis. Infelizmente, na história da igreja, isso ficou claramente apresentado. A infidelidade da igreja sempre levou ela a perseguir os seus membros fiéis, o que está envolvendo as principais igrejas da cristandade. Vamos pensar seriamente nessas questões, sabe? Porque eu estou vendo a profecia se cumprir diante dos meus próprios olhos. E agora nós estamos buscando colocar isso de forma clara, objetiva e direta perante os olhos de vocês mesmos, que ora estão assim visualizando essas questões que estão girando em torno do ecumenismo. Ser aceito por este grupo significa que somos reconhecidos como uma igreja cristã, pela família cristã no mundo todo. Quando as pessoas ou a mídia nos acusam de sermos uma seita ou um culto, podemos dizer-lhes que somos parte da Associação de Secretários das Comunidades Cristãs Mundiais. Além disso, um adventista do sétimo dia, Dr. Bert Beach, foi o secretário por 32 anos e eu fui eleito para executar esse papel em 2002, DSFL, página 83. Viram aí? Ser aceitos por este grupo significa o quê? Que nós somos parte da família mundial de Deus na Terra. Nós estamos atrelados a toda a cristandade, de forma que não podemos ser taxados de seita.
Por quê? Até a década de 50, a nossa igreja era tida como uma seita, por sustentar algumas doutrinas peculiares que despertavam a indignação das demais igrejas. Mas, como mencionados por nós no DVD Adventismo, quem deserta ou quem permanece, nós vamos ver ali que após alguns acordos doutrinários, a nossa igreja mexeu em alguns pontos de fé de nossa religião e passou a ser aceita como uma igreja cristã. Por isso que hoje a nossa igreja é aceita como uma das irmãs dentre toda esta família mundial. Por quê? A nossa igreja lançou por terra a bandeira da verdade. Que lucro eu tenho em buscar promover liberdade religiosa, deitando por terra a bandeira da verdade? É o que está acontecendo. É o que você vê página por página do livro do Dr. John Grass. Um outro aspecto, ele vem dizendo que um dos nossos líderes, o Dr. Beach, foi secretário por 32 anos da CCM. Gente, como nós estamos dormindo? Como muitos dos irmãos que estão financiando a nossa denominação estão dormindo. As pessoas na cúpula há anos estão tendo relações ilícitas e nós estamos de boa fé promovendo a obra, pensando que ela está proclamando a terceira mensagem angelical a fim de despertar os nossos queridos que estão ali, de certa forma, não engano, para vir para a verdade, mas pelo contrário, eles estão o quê? Cooperando. Isso é sério ou não? É sério, muito sério. E ele disse que foi eleito para ocupar o lugar de Beach. Agora ele é o secretário-geral dos secretários. No livro O Grande Conflito, no capítulo 40, nós vamos ter ali uma citação da Sr. White, meus irmãos. Mostra que a nossa igreja vai ser considerada seita até a volta de Jesus. Leia o capítulo 40 do livro Grande Conflito. Ela fala da odiada seita que vai ser perseguido pela cristandade. E nós vemos os nossos ministros no esforço de lançar por terra esse estigma de seita. Quais os motivos? Qual a razão? O porquê disso? Mais adiante nós vamos mostrar. Nós vamos ver que existem interesses seculares a fim de viabilizar as negociações da igreja. É claro, um preconceito por parte de um e de outro inviabilizaria. Então, vamos remover esse estigma e vamos então facilitar as coisas para nós. A odiada seita. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nas diferentes terras um movimento simultâneo visando a sua destruição. Ao aproximar-se o tempo determinado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Ficará determinado que numa só noite será consumado o ataque decisivo, que silenciará completamente a voz de dissensão e reprovação. A grande controvérsia, capítulo 40. O esforço da igreja, do ministério, de lançar por terra o estigma de seita. Mas, para quê? Se a igreja que vai triunfar quando do término da proclamação do Evangelho Eterno, vai continuar sendo conhecida diante do mundo como seita. O remanescente fiel, meus queridos, vai continuar sustentando os pilares do adventismo histórico. E por assim se posicionar, vão continuar sendo caracterizados como seita diante do mundo. Verdade é que, como instituição, a igreja será conhecida agora como apenas mais uma entidade evangélica. Mas os remanescentes que não vão aceitar estes acordos ecumênicos, que não vão aceitar abrir mão dos princípios fundamentais que fizeram de nós um povo peculiar, separado, um povo distinto, este grupo vai continuar sendo visto como a odiada seita. E sabe o que vai acontecer? Vão ser perseguidos. Aqueles que vão se dispor a continuar honrando a santa lei do Deus vivo. Inclusive o primeiro mandamento que fala de adoração ao Deus único e o quarto mandamento que fala da santificação do verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado. Então, gente, não vamos nos preocupar com que as pessoas venham a nos nomear. A própria igreja primitiva era chamada de seita.
Paulo fala do caminho, aceita. Então, meus queridos, nós devemos nos orgulhar de o quê? De estarmos atrelados ao movimento de Deus. Porque o que importa é nós termos a aprovação de Deus e não dos homens. Paulo vai dizer nas suas cartas que ele não buscava agradar a homens. Ele buscava, assim, agradar a Deus. E aqueles que tivessem a boa vontade se uniria a ele. Que esse seja também o nosso procedimento. Vamos preservar os pilares da nossa fé, os característicos de nossa religião. Amém? Graça e o catolicismo, parte 1. Para os adventistas, a besta de Apocalipse 13, 1 ao 3, é a besta não porque seus ensinos são errados, não porque suas crenças são falsas, mas porque ela usa a força do Estado para compelir as pessoas a aceitarem suas doutrinas. Deus nos deu a liberdade para cometer erros, a liberdade de estar errados. DSFL, página 126. Para John Grass, o problema da igreja não está nas suas doutrinas ou nos seus ensinos. E ele vem dizendo que os adventistas interpretam Apocalipse 13, de 1 a 3, não fazendo referência a estes sistemas religiosos por conta de suas crenças, mas sim por conta de sua ligação com o Estado que leva essas instituições religiosas a oprimir, a perseguir as pessoas. Então, quer dizer que pelo fato da Igreja Católica hoje não estar aliada ao Estado e compelindo as pessoas a aderir às suas crenças, significa então que ela não pode ser considerada como a besta de Apocalipse? É esta a impressão que John Grass está dando aqui, meus queridos. Porque, embora ela continue o quê? Levando adiante seus ensinos e suas doutrinas errôneas, este não é o problema. O problema é quando o quê? Ela se une com o Estado. Por isso, então, que hoje a Igreja Católica não é mais vista pelas demais igrejas e exclusivamente pela nossa igreja, como a nossa igreja havia antes, como a besta de Apocalipse. Ora, se ela hoje não está tendo a força do Estado para perseguir os cristãos, e olha o absurdo que nós lemos aqui, meus queridos. Deus nos deu a liberdade para cometer erros, a liberdade de estar errados. Você concorda com isso? Eu aprendi desde criança, meus queridos, que Deus nos deu a liberdade para escolher. Eu nunca aprendi que Deus me deu a liberdade para errar. Porque se Deus nos deu a liberdade para errar, a liberdade para estarmos errados, por que então ele vai destruir os ímpios no juízo final? Se ele lhes deu a liberdade de estarem errados. Queridos, Gênesis capítulo 2, verso 17, vai nos dizer que Deus ordenou a Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhes deu a liberdade para escolher sempre o bem e nunca os orientou a escolher o mal. Porque Deus não deu nenhum momento a eles a liberdade para errar. Porque Deus até lhes advertiu, se vocês errarem, vocês vão sofrer as consequências. Agora, é de se espantar o nosso doutor e pastor dizer que Deus dá a liberdade para errar, numa tentativa de justificar a permanência do catolicismo romano nos erros. Vocês perceberam o contexto da citação? Graça e o catolicismo 2. Da experiência dos anos passados, sabemos que por o direito de pregar o evangelho, eles querem dizer trabalho missionário com o objetivo de converter ao catolicismo tantas pessoas quantas possíveis, inclusive aquelas que pertencem à ortodoxia tanto pelo batismo quanto pela tradição nacional e cultural. A resposta católica veio do cardeal Casper, um teólogo brilhante que tive o prazer de encontrar várias vezes. DSFL, página 58. O que nós temos aqui?
neste livro você vai ler um artigo ali e de repente surge uma situação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. E a Igreja Católica começa a defender o direito de pregar o seu evangelho e converter tantas quantas pessoas for possível. E então, em contrapartida, vem um teólogo, o cardeal Casper, que contradiz ali a dificuldade que a Igreja Ortodoxa está colocando em relação ao proselitismo. E qual é a declaração que nós temos do Dr. John Grass? Nós vemos ele admirando a resposta do Dr. Casper, um teólogo que brilhante, com o qual ele teve o que? A oportunidade de ter contato por várias vezes. Você admirar um teólogo católico, chamá-lo de admirável. Não estou dizendo que você não deve considerar as pessoas, mas no campo da religiosidade, um teólogo católico que promove a transgressão da lei de Deus, no livro Grande Conflito, no 3º capítulo, vai ser revelado que o bispo de Roma é o representante de Satanás. Agora está aqui John Grass elogiando um cardeal. Comentário. Para quem não sabe, o cardeal Casper é o braço direito do Papa, responsável pela implantação do ecumenismo em todo o mundo. O cargo que o cardeal Walter Casper ocupa é o de presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Para se ter uma ideia do envolvimento dele com o ecumenismo, digite no Google o nome Cardeal Casper e encontrará mais de 84 mil artigos em que ele é mencionado. O Cardeal Casper, aquele que Grass chama de brilhante, aquele com o qual ele teve o prazer de entreter vários encontros, é o braço direito do Papa do Vaticano para a implantação do ecumenismo a nível mundial. Agora então nós começamos a entender porque o quê? A afinidade ecumênica da Igreja Adventista com o Vaticano está aí. Por isso que todos que estão envolvidos no ecumenismo não são apenas batistas, presbiterianos, metodistas e nem adventistas, até os católicos. Porque o braço direito, o promotor principal do Vaticano está aqui, ó, tendo íntima afinidade com o nosso líder, o Dr. John Grass. Grass e o catolicismo. 3. Culpar uma denominação por violações de princípios cristãos no passado não é representação correta nem da história, tampouco preocupação das profecias bíblicas. Reconhecemos algumas mudanças positivas no catolicismo recente. DSFL, página 168 e 169. O que nós temos aqui? Culpar uma denominação por conta dos seus erros passados não é uma representação correta, nem da história e nem da profecia. Mas qual é o papel do livro Grande Conflito? Não é exatamente mostrar o contrário? O que é a profecia? A profecia é uma antecipação da história. E o que é história? É o cumprimento da profecia. O livro Grande Conflito, de uma capa a outra, meus queridos, vem exatamente mostrando o grande conflito no cenário mundial envolvendo o quê? As forças religiosas e civis contra o governo do céu. E nós vamos ter ali, meus queridos, todas as implicações envolvendo as questões que têm girado em torno disso. Agora, vem aqui a afirmação de que nós não devemos culpar a denominação católica por conta dos seus erros, dos seus abusos no passado. Gente, então vamos parar de publicar o livro Grande Conflito. Concorda comigo? Porque o livro Grande Conflito é exatamente o contrário disso. Agora eu começo a entender. Porque o livro O Grande Conflito, que tinha em torno de 700 páginas, hoje está aí com mais ou menos 400 páginas.
Muitas das citações do livro Grande Conflito, que vinha atacando diretamente o catolicismo romano, se vocês observarem, foram suprimidas. Especialmente esse texto que eu mencionei agora há pouco com respeito a quem é o representante de Satanás aqui na Terra. A questão é grave ou não? Ainda, ele vem dizendo que o quê? Que reconhece algumas mudanças positivas no catolicismo romano. Gente, no capítulo 35 do livro Grande Conflito, vai ser dito que o que? Roma nunca muda. Roma jamais, meus irmãos, vai mudar. Mas aqui está o doutor Graça reconhecendo algumas mudanças no catolicismo romano. Será que foi o catolicismo romano que mudou, meus queridos? Ou foi o adventismo? Não há dúvida, meus irmãos. Foi o adventismo que mudou. Mudou suas doutrinas, mudou sua visão da profecia, mudou seus conceitos estabelecidos durante os primeiros 50 anos da fundação deste movimento. Sim, quem mudou foi a nossa liderança. Porque senão, vamos colocar o livro O Grande Conflito como o maior blefe da história da humanidade. Comentário. Tudo indica que o Dr. John Grace nunca leu O Grande Conflito. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos? Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada. E o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. O Grande Conflito, página 563, capítulo A Única Salvaguarda. Está aqui, meus queridos. Houve um tempo em que a visão não só da igreja adventista do sétimo dia, mas de todo o mundo protestante, era esta aqui em relação ao papado. Mas, como diz aqui no livro Grande Conflito, quão diferentes são hoje os sentimentos expressos. Agora, não só no mundo protestante, mas inclusive no adventismo. Afirmando que é uma injustiça julgar a igreja de hoje com base nas suas ações do passado. Recentemente, por volta do ano 2000, o Papa pediu perdão por todas as atrocidades que a Igreja Católica fez durante a Idade Média. Agora, eu pergunto, foi os cristãos católicos que massacraram 100 milhões de cristãos? Não, não foi os cristãos católicos. Eles não tiveram nada a ver com isso. Porque foi o ministério católico, foi o clero romano, foram eles que deliberaram, foram eles que decidiram, foram eles que entregaram os servos e as servas de Deus ao Estado para serem executados. Agora, a Igreja Católica, no afã de se limpar do sangue que sujou suas vestes por mais de 1000 anos, agora vem pedir desculpa, perdão, em nome dos católicos. Opa, para! Fala, fomos nós, fui eu, foram os líderes que fizeram este serviço e nós estamos aqui reconhecendo os nossos erros e dispostos a mudar todo o nosso sistema. Sabe por quê, gente, eu digo isso? Porque na igreja de Tiatira, lá na fase das 7 igrejas, a profecia vai nos dizer, Jesus Cristo dizendo ali que deu tempo para ela se arrepender. Mas sabe o que Jesus diz? Não se arrependeu. Então, meus queridos, o Vaticano não muda. Hoje ele está apresentando uma fronte serena, aceitável. A cristandade está caindo neste ar de simpatia, mas o livro Grande Conflito deixa bem claro que assim que ele conseguir voltar ao poder como outrora, nós vamos ver os fogos da perseguição tomando lugar novamente em toda a cristandade, enfim, em todo o mundo.
Então, não vamos nos equivocar. Vamos respeitar todas as confissões religiosas, mas negociar princípios de jeito e maneira. Até mesmo porque a liberdade religiosa se firma em duas colunas fundamentais: liberdade de consciência e liberdade de expressão. De que me vale liberdade de consciência se eu não posso expressar aquilo que eu penso? E de que me vale liberdade de expressão se eu não posso pensar da forma como eu penso que devo pensar? Pois aí é que está. Hoje, esses direitos, sorrateiramente, já estão sendo conculcados. Por exemplo, se você subir num púlpito hoje para pregar a antiga crença dos pioneiros com respeito à divindade, você é arrancado do púlpito, perde todos os seus cargos e logo mais adiante é excluído. Está havendo aí liberdade religiosa, que tem que ver com liberdade de consciência e liberdade de expressão? Ora, a igreja não cria por mais de 100 anos desta forma, de uma forma não trinitariana, mas hoje aqueles que estão buscando preservar, e é um direito que eles têm, por fazerem isso, estão sendo o quê? Tido na conta de extremistas, de fanáticos, de apocalípticos? Percebe, meus queridos? Na verdade, o que nós estamos vendo é que essa aliança ecumênica está já lançando por terra, como nós já mencionamos, a verdadeira liberdade religiosa, porque a bandeira da verdade está sendo lançada a pó. Declaração de um ex-presidente da IASD. Embora seja verdade que houve um período na vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia em que essa confissão assumiu um ponto de vista claramente contrário ao catolicismo romano, essa atitude agora está confinada ao lixo da história no que diz respeito à nossa Igreja. Neil C. Wilson, 1974. Nós temos aqui uma solene declaração de um ex-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Wilson. E o que ele vem dizendo aqui? Houve um período na vida da igreja que ela tinha esses pensamentos antagônicos em relação à Igreja Católica, mas isso agora jaz no lixo da história. O que foi que nós lemos no texto anterior do livro Grande Conflito? Houve um tempo em que a igreja o quê? Via o papado de que forma? Só que o quê? Olha aqui, meus queridos, a declaração do pastor Wilson indo de encontro à declaração da mensageira. De fato, houve um período, mas o quê? Isso não se dá mais hoje. Ou seja, meus queridos, continuo insistindo. Os adventistas do sétimo dia estão sendo convocados a se posicionar. Vão ficar com as declarações da pena inspirada ou vão trocá-las pelas declarações dos teólogos, dos pastores, dos doutores da atualidade? Eu vou ser franco. Eu prefiro uma declaração inspirada de uma profetisa do que 1000 declarações não inspiradas dos teólogos. O que pesa mais? Graz e a Irla. Em 1946, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, AILR, foi reativada. Vários membros da junta de diretores da AILR, a mesma Irla, né? E a maioria da junta de especialistas não são adventistas do sétimo dia. A associação organizou congressos mundiais, conferências mundiais, simpósios, seminários e reuniões de especialistas com a cooperação de governos e das Nações Unidas. DSFL, página 97. Lendo o livro, John Graz vai afirmar que quem fundou a Irla foi os adventistas do sétimo dia. Um absurdo! Ele vai usar ali o contexto de 1888, quando que os Estados Unidos estavam tentando estabelecer o decreto dominical. Ele fala sobre Jones, que foi um destacado defensor da liberdade religiosa. Mas que relação tem a defesa dos homens de Deus nos dias dos pioneiros com respeito à liberdade religiosa com a Irla? Porque ele vai se dizer mais tarde que este movimento iniciado pelos adventistas do sétimo dia vai se tornar na Irla. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus queridos.
o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos dias dos pioneiros, era separado dos interesses das demais outras igrejas, até mesmo porque as outras igrejas estavam pedindo um decreto dominical. Como é que a nossa igreja, meus queridos, estava unida com as outras igrejas se os propósitos, os objetivos eram contrários? Percebe as gafes do nosso querido? Com todo respeito, é claro, mas fica claramente percebível. E o interessante, se a EIRLA foi fundada pelos adventistas do sétimo dia, por que vários membros que faz parte dela, vários dos especialistas, não são adventistas do sétimo dia? Como é que a igreja funda um departamento, meus irmãos, e entrega para os outros liderar, para os outros evangélicos, para os outros cristãos dirigir? Torno a repetir, um absurdo, francamente falando. Graças e os adventistas rejeitamos a intolerância contra qualquer pessoa a despeito de raça, nacionalidade ou credo religioso. Isto significa que não suportamos aqueles que entre nós atacam os católicos e sua igreja. DSFL, página 82. Como que é o negócio aí? Não suporta aqueles entre os adventistas que atacam o catolicismo? Sabe, o que John Graz está querendo dizer com respeito à intolerância aqui é o seguinte: não é o desrespeito pela liberdade de expressão, mas sim a expressão daquilo que desmascara o erro. Você vai perceber em todo o livro ele falando sobre a intolerância religiosa, mas não do ponto de vista correto, mas de um ponto de vista em que o que nós não devemos apontar os erros, as faltas doutrinárias das igrejas, conduzindo assim as pessoas à luz da verdade presente. Então ele conclui dizendo que o quê? Que não suporta os adventistas que pegam agora o que? A segunda mensagem angelical e fica dizendo que a Babilônia é a igreja católica e que as demais igrejas são suas filhas. Gente, o que vamos então fazer com a segunda mensagem angelical de Apocalipse capítulo 14, verso 8? Vocês percebem porque hoje a igreja não está mais publicando folhetos. A igreja hoje, nas suas mensagens, nos seus seminários, não está mais dando ênfase nas 3 mensagens angelicais como ela dava algumas décadas atrás? Agora tudo começa a ficar claro, gente. Não estamos dizendo aqui que você vai desrespeitar os demais queridos das outras denominações. Cristianismo não é isso, de fato e em verdade, mas espera que nós temos o dever e a obrigação de expor a verdade e deixar que o povo decida por si. Mas parece que as conclusões dos nossos queridos estão confundindo as coisas. E é por isso que hoje a igreja não está mais proclamando as 3 mensagens angelicais, como nós já dissemos em alguns DVDs que nós lançamos. Querem ver um exemplo? O pastor Luiz Gonçalves. Você lembra quando o pastor Luiz Gonçalves lançava os seus sermões, as suas mensagens em fitas? Pega as primeiras fitas gravadas pelo pastor, o evangelista Luiz Gonçalves, irmãos, e vocês vão ver como que ele pregava o Apocalipse. Ele chamava o pecado pelo nome. Agora, pega os seus últimos DVDs e você vai ver uma séria mudança. Por quê? Ele vem sofrendo pressão lá de cima. A situação mudou. Graz e os adventistas. Rejeitamos a intolerância contra qualquer pessoa a despeito de raça, nacionalidade ou credo religioso. Isto significa que não suportamos aqueles entre nós que atacam os católicos e sua igreja. DSFL, página 82. Que foi que disse John Graz? Não suportamos aqueles que atacam os católicos e sua igreja? Mas o que diz o apóstolo Paulo? Suportai-vos uns aos outros em amor. Será que o espírito que está inspirando o Dr. John Graz é do céu ou é da terra? Suportemos-nos uns aos outros, irmãos, diz as Escrituras. Mas está aqui o Dr. John Graz dizendo o quê? Que não suporta. Irmãos, a coisa está ficando séria, hein? Seríssima.
É também reconhecido que temos relacionamentos com outras igrejas cristãs, os quais esperamos que sejam melhorados no futuro, mas queremos evitar deixar os fanáticos ou os grupos dissidentes ou apocalípticos criarem confusão e projetarem falsas imagens da igreja. DSFL, página 81. Ficou claro aí? A igreja tem a intenção de promover relacionamentos aceitáveis com as demais outras igrejas. Só que tem um problema. Eles querem evitar que os fanáticos, os grupos dissidentes, os apocalípticos criem confusão e projetem uma falsa imagem da igreja. Ou seja, meus queridos, hoje a preocupação da igreja não é mais com a mensagem, é com a imagem. Ficou claro? É com a imagem que a igreja hoje está preocupada. Não é mais com a mensagem. Qualquer mensagem que saia de entre nós, que dificulte, que apresente dificuldade ou divergências em relação à imagem da igreja para com as demais entidades religiosas, imediatamente eles tomam medidas a fim de eliminar esse tipo de situação. É por isso que hoje muitos pastores que estão levantando, pregando a mensagem, publicando jornais e folhetos, muitos irmãos, muitos líderes leigos que estão aí gravando DVDs, enfim, não demoram muito, são cortados, excluídos, se não mudarem de ideia. O irmão fala, mas gente, é a nossa mensagem. Não, pare de fazer isso. E se você insiste em continuar fazendo, inevitavelmente é excluído, porque eles não querem membros, no dizer deles, fanáticos. E na verdade nós não somos dissidentes, é eles que nos intitulam dissidentes por nos excluir. Espera aqui, meus queridos, nós não estamos saindo da igreja por vontade própria, eles é que nos estão colocando para fora e agora começam a nos rotular de apocalípticos, de dissidentes. Mas por quê? Porque nós não estamos aceitando permanecer nesse contrato ecumênico que anula a vontade de Deus em relação ao propósito da sua igreja na face da terra. É isso, esta é a realidade. Você vai ter que escolher se você vai continuar promovendo a mensagem, ainda que sofrendo dificuldades, ou se você vai consentir com toda essa situação e preservar a imagem da igreja. Não existe muro. Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês aqui, meus caros ouvintes, meus queridos. O muro foi derrubado. Não existe pessoas neutras neste momento crítico que nós estamos vivendo presentemente na igreja. Ou você está a favor da mensagem pela imagem, ou você está contra a mensagem pela imagem. A escolha é sua. Mas saiba, não vai acreditar que Deus está te dando a liberdade para errar. Porque se você cair neste engano, naquele dia, Deus não vai poupar ninguém. Porque Ele deu a liberdade de escolha, não para errar. Graça e o advento. Hoje estamos presentes em 203 países. Administramos centenas de hospitais e milhares de escolas, universidades, faculdades e outras instituições. Precisamos de amigos que nos ajudem a proteger a nossa herança. Somos mais de 15 milhões de membros batizados, incluindo as crianças e amigos que regularmente participam conosco. Estamos mais perto de 25 milhões de pessoas. Todos aqueles que se identificam com os adventistas poderiam atingir um total de 40 a 45 milhões de pessoas. Vocês perceberam aí qual é a preocupação da igreja hoje? A preocupação não é com a herança doutrinal, mas sim com a herança material. Nós temos instituições, nós temos hospitais, nós temos escolas e precisamos de amigos, precisamos de bons relacionamentos para preservar este nosso patrimônio. Mesmo que isso implique o quê? Em negociarmos nossas doutrinas. Percebe, meus irmãos, qual é então hoje a visão da igreja? Em 2050, poderemos ter cerca de 50 milhões de membros e a população adventista estará provavelmente próxima a 100 milhões. Até lá, os batistas serão provavelmente mais de 200 milhões e os pentecostais
talvez mais de 1 bilhão. É importante apresentar uma imagem positiva da nossa igreja para a mídia e as autoridades. Infelizmente, ainda há alguns entre nós, ou que estavam entre nós, que são fanáticos e extremistas. DSFL, páginas 79 e 80. O que nós temos aqui? A preocupação dos pastores hoje não é preparar os membros da igreja para a trasladação. A preocupação é se prepararem para sepultá-los. Essa é a verdade. Porque ele está projetando, meus queridos, a visão da igreja para 2050. Gente, os cientistas aí, os céticos, estão dizendo que em 2020 não vai ter mais água potável. O estado do planeta Terra é crítico, meus irmãos, daqui a alguns anos. Mas o quê? Os nossos ministros são tão otimistas que estão projetando um crescimento numérico de membros por volta do ano 2050. E outra, ele faz até uma alusão aos batistas que vão alcançar uma numeragem de 200 milhões. Os pentecostais, uma numeragem gigantesca de 1 bilhão de pessoas. Espera aqui, nós não vamos pregar o evangelho para essas pessoas? Os outros vão pregar, vão angariar tanto? A visão dos nossos líderes hoje é futurista, não celestial, mas terrena. E novamente ele torna a repetir que o problema é o quê? Os fanáticos e extremistas. É claro, meus queridos, quem são esses fanáticos? Quem são estes extremistas? São aqueles que estão querendo ver Jesus voltar. São aqueles que querem pregar a mensagem como ela é em Cristo Jesus. Só que, infelizmente, como foi dito pela mensageira, os nossos piores inimigos, os maiores empecilhos ao avanço da terceira mensagem angélica, não é de fora, é de dentro. Ficou mais do que claro para mim, está ficando para você também através das declarações deste livro, meus irmãos. É por isso que hoje eu estou na condição que estou. E muitos outros, porque nós, na nossa boa fé, na nossa boa vontade de ajudar a igreja a terminar a pregação do evangelho, estamos o quê? Nos debruçando no estudo da Bíblia e dos testemunhos, estamos indo para a rua para pregar a mensagem, só que o quê? Não é essa a intenção, a visão dos nossos queridos. E muitas das vezes o quê? Nos acabrunhamos dado que as atitudes deles em relação ao nosso procedimento. Irmãos e irmãs, muitos já estão sendo usados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, irmãos, a dar testemunho da verdade. Mas o que está acontecendo? Estão sofrendo represália pelos seus próprios queridos. A questão é essa. Eu passei a entender uma coisa. Eu passei a compreender por que eu tenho sido tão apedrejado, por que eu tenho sido tão chutado pelos meus próprios queridos. Não se lança pedra em árvore que não dá fruto. Não se chuta cachorro morto. Não se joga pedra em cão que não late. Agora eu entendo. Está entendendo? Porque eu e muitos dos nossos queridos estão sofrendo. O que estão sofrendo? Na mão dos nossos amados. Nós queremos ver Jesus voltar. Não tem um dia da semana que eu não penso na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estou cansado deste mundo. Especialmente agora que eu estou sofrendo com a minha família na mão do meu próprio povo. Quanto eu anseio ver Jesus voltar, gente. Mas começa a ficar claro que esse não é o anseio dos nossos irmãos. A vida está boa para eles. A vida fácil, que precisa ser mantida através de números. Lamentável. Eu me sinto traído. Agora, se um verme como eu se sente traído, o que dizer dos sentimentos de Jesus em relação ao seu próprio ministério? O que dizer? Graça e o Estado. A ex-primeira-dama, a senadora Hillary Clinton, naquela época, uma candidata potencial para a próxima corrida presidencial, disse: se a liberdade religiosa prosperar no século XXI, os Estados Unidos devem ser um líder nesse esforço. Então veio o sinal. Ela disse: não há um grupo que esteja mais focado no assunto da liberdade religiosa do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, DSFL, páginas 151 e 152. O que nós estamos vendo aqui? John Grass fazendo uma referência, na época, à senadora Hillary Clinton,
esposa de Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Ele está dizendo que ela fez uma declaração que, se a liberdade religiosa prosperar no século XXI, isso será graças aos esforços de quem? Dos Estados Unidos da América. Mas espera aqui, onde fica a profecia de Apocalipse capítulo 13? Quem é que vai, meus irmãos, conculcar os direitos da liberdade religiosa? Mas parece que essa não é mais a crença de John Grass. E se não é a crença de John Grass, também não é a crença dos líderes da Associação Geral, lá em Maryland, Estados Unidos. Inclusive de Ian Post, presidente mundial das igrejas adventistas do sétimo dia. Porque se ele é um líder oficial e faz uma declaração num livro oficial, promovido pela editora, pelas instituições da própria igreja, o pensamento dos demais não deve ser diferente do dele. Então os Estados Unidos não é mais aquilo que nós sempre cremos e pregamos em Apocalipse capítulo 13? E mais, ele coloca aqui a ligação que Hillary Clinton, hoje secretária de Estado no governo de Barack Obama, uma admiração por parte dela em relação aos adventistas. Ela diz que uma organização que mais está focalizada nesse propósito é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora eu passo a compreender, meus queridos, quando eu olhei nos testemunhos que a igreja ia perseguir os seus membros, e ali o irmão Silas Jacro faz uma referência à nossa igreja, e muitos não compreendiam. Aqui está a resposta, gente. A nossa liderança está promovendo uma liberdade religiosa que, na verdade, está lançando por terra a bandeira da verdade. Está sendo elogiada pela nação que, segundo a profecia, vai conculcar os direitos da liberdade religiosa. Mas o que? Aqueles que dentro da igreja vão levar avante a bandeira da verdade vão ser intitulados, rotulados de fanáticos, de extremistas, de apocalípticos. Então o que vai acontecer? O governo americano vai chegar na igreja adventista e escuta, vocês não são os maiores promovedores da liberdade religiosa? Quem é esse grupo aí que está escrevendo esses livros, que está atacando a nossa nação e as demais igrejas? Onde está o respeito? Não, mas os livros são de vocês, as declarações são da profetisa de vocês. Os homens vão ficar irados porque eles querem preservar a boa imagem. E como ele disse anteriormente, eles não suportam os que atacam as demais denominações. Sabe o que eles vão fazer? Vão nos levar para os tribunais, irmãos. E ali o que? Vão depor contra nós. Vocês agora começam a entender porque a profetisa disse que o que? Os nossos próprios queridos vão nos denunciar nos tribunais seculares? Tudo agora começa a fazer sentido, irmãos. Infelizmente, a nossa igreja entrou numa aliança ilícita com os poderes deste mundo. Vão cumprir aquilo que a profetisa revelou a respeito do ministério adventista. Ou seja, que eles trairiam o seu depósito. Eles vão ser os primeiros a receber as pragas do Apocalipse nos juízos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 62. Pode conferir. E ali naquele capítulo você vai entender tudo o que está ocorrendo no momento presente. Temos aqui a íntima relação do governo americano com a direção da nossa igreja. Agora, é lógico, é óbvio, o governo americano está injetando milhões de dólares nas instituições adventistas. John Grass vem afirmando aqui no livro que no princípio os nossos pioneiros não aceitavam nenhum tipo de auxílio externo, governamental, porque não queriam o quê? Comprometer os seus princípios religiosos. Mas agora eles lançaram uma declaração recente que o quê? Que não tem nenhum problema aceitar ajuda. É claro, mas sabe como que isso funciona? O mundo político é assim, gente. No esquema de toma cá e dá lá. É por isso que hoje a igreja está sendo apreciada aí, ó. Não prega mais quem é os Estados Unidos no contexto da profecia. Não prega mais quem é a igreja católica e as demais igrejas caídas. Passa a ser elogiada, está com uma imagem positiva e sobra para quem? Para eu e você, que estamos aí nos esforçando para dar o dízimo e as ofertas, para pregar a terceira mensagem. E cooperando nós para pregar a terceira mensagem, mas o que? Sendo barrados, porque o que? A visão mudou. E no fim, você, o dissidente, o fanático, o apocalíptico, o extremista, é que vai pagar as contas. Nova teologia ecumênica. Na década de 1950 ocorrem os primeiros encontros ecumênicos. Em 1980 a igreja vota a Trindade oficialmente.
No ano de 1995, a igreja retira o logotipo dos 3 anjos. Em 1996, acrescenta-se hinos à Trindade no inário. 2000 culmina 15 anos de diálogos com a ICAR. Em 2002, a lição da escola sabatina diz que o Papa não é mais a besta. Em 2009, não podemos mais pregar sobre a besta. Entendemos então que os que persistirem em pregar as 3 mensagens angélicas serão chamados de fanáticos e extremistas e serão devidamente expulsos da Igreja Adventista do 7º dia a nível mundial. O que nós temos aqui, meus queridos? Na década de 1950, ocorre acordos ecumênicos quando que os pastores de nossa igreja entretêm ali 18 conferências com os pastores evangélicos Barnhouse e Walter Martin. Nós vamos ver ali, meus queridos, que o resultado destes encontros ecumênicos foi o quê? A mudança da compreensão da natureza humana caída de Cristo para uma natureza pré-queda. A igreja sustentou por mais de 100 anos a compreensão da natureza caída de Cristo e sua relação com a vitória sobre o pecado, o que também é mudado. Nós vamos ver o quê? Que a compreensão do ministério bifásico de Jesus Cristo no santuário celestial foi mudado também. A compreensão do papel de Ellen G. White também foi, de certa forma, anuviado. Enfim, uma série de mudanças ocorreram com respeito à compreensão doutrinária da nossa igreja. Não à toa, no ano seguinte, a nossa igreja foi aceita no Concílio Nacional das Igrejas dos Estados Unidos. Sabe o que isso fez? Fez com que Andrisa, um destacado teólogo da nossa igreja, se levantasse em protesto e clamasse que o quê? Que a nossa igreja estava sendo vendida rio abaixo. Nós temos ali um homem de coragem também que se levantou e protestou. Só que qual foi o resultado? Suas credenciais ministeriais foram cassadas e logo depois ele foi excluído, encabeçando assim uma fileira de uns 100 números de pessoas da qual eu também me incluo hoje, no presente. Brincadeira! Não parou aí? Em 1980, a igreja volta oficialmente à doutrina da Trindade. Por mais de 100 anos, a igreja sustentou, meus queridos, o princípio ariano, ou seja, o antitrinitarianismo, a compreensão verdadeiramente bíblica com respeito à divindade. A primeira declaração de fé da Igreja Adventista do 7º dia com respeito à divindade data do ano de 1894. Cerca de 1.521 delegados votaram, meus queridos, enfim, aprovaram de forma oficial as declarações fundamentais da nossa igreja. Mas 100 anos depois, mais de 100 anos depois, eles saem do cenário, já estão mortos, já descansam no Senhor. E agora então, 30 anos atrás, a igreja faz um novo voto. Ou seja, a Trindade é uma doutrina recente. Tem que ver com o cumprimento de algo que nós vamos ver no próximo slide. Mas o fato é que também no ano de 1995, a igreja retira o logotipo dos 3 anjos. Vocês viram agora o novo símbolo da igreja, o novo símbolo ecumênico? Está lá uma Bíblia aberta com uma cruz no meio e uma tocha. Você vai perceber isso nos símbolos das demais igrejas. Compara, que você vai ver a chama também ali endossando o novo slogan das demais confissões religiosas. Símbolos ecumênicos, mostrando que o ministério adventista não vai mais pregar as 3 mensagens angelicais. Aquilo que a senhora White disse quando em vida, hoje está tendo mais força do que nunca. A voz da Associação Geral, na pessoa do seu presidente e dos que ali trabalham, não é mais a voz de Deus. Essas palavras, meus queridos, nunca teve tanta força como está tendo no presente. Porque as provas, os desvios, os acordos abortivos estão diante de nós. Em 1996, introduz hinos trinitários no inário adventista. Agora, nós temos ali louvores a um Deus trino. Não é mais unicamente ao Pai e ao Filho, conforme o livro A Meditação Matinal, Filhos e Filhas de Deus, na página 58, assevera. Agora é Deus Pai, Deus Filho e Deus
espírito. No ano 2000, culmina-se 15 anos de diálogo com a Igreja Católica, acordos bilaterais, não é verdade? Em 2002, a lição da escola sabatina vai então dizer que o quê? O Papa não é mais a besta, porque o quê? Os resultados destes 15 anos de diálogo foi exatamente o quê? Chegar-se a esse veredito. Em 2009, não se pode mais pregar que o Papa é a besta, e vai sobrar para quem? Para mim e para você, para os leigos. Porque o ministério adventista não vai mais dar esta mensagem. E os que se dispuserem a dar, fora, fora. Agora, vamos ser fiéis ou não à nossa missão? Mais uma vez, eis a questão. Pergunta para a reflexão. Mais recentemente, uma questão adicional tem surgido com insistente urgência. Era correta ou errada a crença dos pioneiros a respeito da divindade? Seguindo a linha de raciocínio, ou os pioneiros estavam equivocados e a igreja da atualidade está correta, ou os pioneiros estavam certos e a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. A Trindade, página 216, CPB. Nós estamos agora enfrentando uma situação de choque entre o adventismo primitivo e o adventismo odierno. O que os teólogos da Andrews estão dizendo aqui em defendendo a nova teologia trinitariana? Que se os pioneiros estavam com razão com respeito à sua compreensão da divindade, a igreja do presente caiu na apostasia. Agora, se a igreja do presente está certa, os pioneiros laboraram em erro. Agora, não seria um absurdo os pioneiros, tendo uma profetisa? Foi revelado que, após a descida do quarto anjo em 1888, 2 anos depois Cristo teria voltado. Se eles estavam equivocados com respeito ao tema da divindade, ponto principal da religião, que é a adoração, se eles estivessem equivocados, voltaria Cristo para buscar uma igreja enganada com respeito a este principal ponto da religião, a adoração? É óbvio que não. Percebem aqui, meus queridos? Se Cristo voltaria para buscar a sua igreja e ela era ariana, antitrinitariana, significa que a doutrina estava certa. Cristo ia selar o seu servo naquela época, porque o quê? A compreensão deles era correta. Mas agora está aqui o quê? Os próprios teólogos da Andrews colocando a igreja hoje em choque, em evidência com respeito a essa colocação que eles acabaram de fazer aqui. Isso nos leva a entender então que o quê? Que a igreja da atualidade, irmãos, está em apostasia sim. Porque se Cristo voltaria para buscar os pioneiros em 1888, se a mensagem da justiça pela fé tivesse sido recebida em sua plenitude, significa que a compreensão da divindade estava certa. Talvez agora a gente passe a entender porque Cristo ainda não voltou. A igreja desviou-se do caminho, mas está havendo uma restauração. Amém? Está havendo um remanescente que está o quê? Reparando as brechas que a infidelidade fez na plataforma do adventismo, da verdade presente para os últimos dias. Um outro ponto interessante aqui, meus queridos. O sábado não é um objeto de adoração. O dia de sábado é o dia de adoração. O objeto de adoração é a divindade. Quem é que deve ser adorado de acordo com a primeira mensagem angelical? O Criador dos céus e da terra. Jeová, o Todo-Poderoso, descrito no capítulo 4 de Apocalipse. E também, de acordo com Hebreus capítulo 1, Jesus Cristo, que agora é mencionado no capítulo 5 de Apocalipse. Então o quê? Pai e Filho unicamente devem ser adorados. Ou seja, há referência à adoração numa trindade aí? Não há. Então, meus queridos, sinto muito em dizer aqui, a presente igreja adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica, sim. As próprias palavras dos teólogos da Andrews estão condenando o próprio ministério. Movimento ecumênico.
Também surgiu entre nossos irmãos separados, por moção da graça e do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. Carta encíclica Ut Unum Sint, página 13. O que nós temos aqui? Que surgiu entre os nossos irmãos separados, ou seja, que a reforma protestante do século XVI separou, um movimento que é chamado de ecumenismo. Ou seja, meus queridos, é um movimento de unidade em torno do quê? De doutrinas. E a doutrina principal para se fazer parte deste movimento é o quê? A Trindade, o Deus Trino. Por que as testemunhas de Jeová, pelo menos por hora, não são aceitas no ecumenismo? São antitrinitarianos. Nossa igreja também não era aceita, mas depois que mudou a sua compreensão antitrinitariana para uma compreensão trinitariana, foi aceita. E o interessante, deve confessar e invocar o Deus Trino não somente individualmente, mas também em assembleia. Isso significa que o quê? Que nas igrejas locais, toda a cristandade, batistas, metodistas, presbiterianos, católicos, adventistas, tem que adorar o Deus Trino. É por isso que nos hinários adventistas foram introduzidos hinos trinitários. Pode observar lá nos hinos da doxologia. Cada sábado, você, meu irmão adventista, está adorando um Deus católico. Porque a Trindade é um dogma pagão. Nós gravamos um DVD intitulado A Ponta Pequena e os Três Reis Arianos de Daniel 7. E ali nós estamos mostrando com profundidade a origem da Trindade. Tanto na igreja primitiva, quanto agora a sua introdução na igreja adventista do sétimo dia. Tem de invocar o Deus Trino não só individualmente, mas em assembleia. Que os nossos pastores fizeram em cada igreja adventista do sétimo dia, espalhado mundo afora. Os seus membros estão sendo o quê? Aliciados a adorar um Deus Trino. Porque a cada sábado os membros estão adorando três deuses, ao invés de seguir a recomendação da inspiração e da Bíblia, que ordena a adoração apenas a dois: o Pai e o Filho. Ou seja, a Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem pregará o Evangelho nestes últimos dias? Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Testemunhos para a Igreja, páginas 80 e 82, ou Eventos Finais, página 176. Agora eu passo a entender. Quando eu li essa citação, mas como pode o ministério adventista, pastores tão queridos que nós aprendemos a respeitar, e somente pouco deles vão se empenhar na última grande obra? Hoje, agora, eu entendo, meus amados. Porque estão lutando contra a doutrina, contra a terceira mensagem angelical. Poucos grandes homens, poucos grandes pastores, poucos grandes ministros vão se empenhar na última obra. Porque neste momento já estão combatendo a obra. O título, as questões acadêmicas fizeram com que eles se enlevassem-se em si, se tornassem cheios de si, e ao invés de terem humildade de examinar, de considerar todas as questões que está sacudindo a igreja nos quatro cantos da terra, o que eles estão fazendo? Estão usando o braço da força, estão oprimindo, estão excluindo, enfim, toda sorte de procedimento que nós estamos aí vivenciando. E por isso então, Deus vai usar quem? Os leigos. Passa a entender agora por que os leigos vão terminar a obra? Porque os leigos no que se diz respeito à questão acadêmica, viu? Mas em conhecimento da palavra, não.
tá? Porque João Batista, Jesus Cristo nunca foram na faculdade teológica judaica. No entanto, eram que profundos conhecedores da palavra de Deus ou não? Tinham a unção do Espírito de Deus ou não? Por isso, meus queridos, que o quê? Nós devemos aprender uma coisa. Não adianta eu ter título, mas não ter a unção do Espírito. É claro que não devemos desprezar as instituições científicas, elas têm o seu valor, mas elas não podem tomar o lugar daquilo que somente o poder de Deus pode fazer pelo homem e em favor do homem. Ou seja, através do homem. E por isso, poucos pastores, poucos ministros vão se empenhar nesse trabalho que já está tendo lugar. Ou seja, esse trabalho de reavivamento e reforma dentro da igreja. Não se admirem, como Alexandre Botelho, ou como muitos outros, estarem assim, comprometidos com este movimento de despertamento neste significativo momento que nós estamos vivendo. O chamado individual. Os antigos porta-bandeiras sabiam o que significa lutar com Deus em oração. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. individualmente. Individualmente, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, Eventos Finais, página 168. Os antigos porta-bandeira, quem são os antigos porta-bandeiras? Os pioneiros. Eles sabiam o que significava lutar com Deus em oração, irmãos, buscando que a clareza da verdade. Altas horas, noite adentro, ali investigando assim, diz o Senhor. Temos esperança de ver hoje toda a igreja reavivada, irmãos? É a pergunta da mensageira. Tal tempo nunca virá. E por quê? Há na igreja pessoas que não são convertidas. Não se unirão em prevalecente oração, não partilharão do mesmo pensamento dos pioneiros, pelo contrário, estarão indo contra os pensamentos deles. De forma que o quê? Que nós temos de entrar na obra individualmente. Meu querido, você está esperando o ministério se despertar? Você está esperando toda a igreja se reavivar? Sinto muito, eu não quero te decepcionar. Tire isso da cabeça, meu querido. Tira, minha irmã, isso da cabeça. Isso nunca vai acontecer. Você tem que entrar na obra individualmente. Cristo, na igreja de Laodiceia, diz: eis que estou à porta e bato. Individualmente. Estas mensagens estão chegando às pessoas, aos adventistas individualmente, e eles têm de se posicionar individualmente, ou a favor ou contra, mas a maioria está sendo levada pela massa daqueles que não estão querendo se comprometer com a verdade, pensando que no momento futuro todos vão se despertar. Sinto muito, mais uma vez eu digo, isso jamais vai acontecer. Se nós não nos posicionarmos hoje, aqui e agora, individualmente, quando a chuva serôdia cair coletivamente, porque ela já está caindo os seus respingos individualmente, quando ela começar a cair coletivamente, será tarde demais para aqueles que negligenciaram ou adiaram entrar debaixo deste chuveiro individualmente. Por quê? A chuva serôdia é uma mensagem, justiça pela fé. A mensagem dos pastores Wagner e Jones, de acordo com o livro Eventos Finais, na página 172. Lê lá, confira lá. A mensagem preciosa é a mensagem que Deus manda dar ao mundo, mas hoje o ministério está combatendo. Então, percebe por que o quê? O reavivamento não vai tomar conta da igreja? O ministério está rejeitando o único bálsamo que pode reavivar ela. Então é individualmente, meus queridos. É você buscando por você o que é a verdade. E não esperar pelos ministros, em sua maioria eu digo, porque deles você jamais vai ouvir a verdade. Não vamos generalizar, mas em sua totalidade é isso. Então, devemos entrar na obra individualmente. A salvação é uma questão individual, não coletiva. Luta renhida. Haverá luta renhida antes que o homem do pecado seja revelado a este mundo.
quem ele é e qual tem sido a sua obra. Conquanto o mundo protestante esteja se tornando muito delicado e afável para com o homem do pecado, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, não irá o povo de Deus tomar seu lugar como intrépidos e valorosos soldados de Jesus Cristo para enfrentar a questão que há de vir, tendo a vida escondida com Cristo em Deus? A Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 4, 2, 6. Uma luta renhida acha-se diante de nós, meus queridos, em relação ao homem do pecado. E quem é o homem do pecado? É o papado. Que hoje o quê? As igrejas, inclusive a igreja adventista do sétimo dia, está o quê? Tratando de uma forma delicada e afável. Eis aqui a questão, ó. Então, meus queridos, você vai entrar nesta obra individualmente ou não? Ou vai seguir a cartilha que o ministério está passando para todo mundo seguir? Para tratar o papado como alguém que você tem que dar tapinha nas costas? Nós temos de dizer quem é ele e qual é a sua obra e os seus intentos com respeito ao futuro. Esta é a obra do quarto anjo, que já desceu e está intensificando o seu ministério no meio do seu povo. É necessário varões intrépidos e valorosos. É você este? É você esta? A declaração da mensageira do Senhor. 2 exércitos. Bode expiatório. Eles são não violentos, não se envolvem com política, não aceitam apoio ou aliança com qualquer organização e são não ecumênicos, mas convertem em todos os lugares e recusam-se a alistar no exército. DSFL, página 17. Aproximamo-nos do fim da história terrestre em que só pode haver 2 grupos. E todo homem, mulher e criança estará num desses grupos. Jesus será o general de um exército. Do exército oposto, Satanás será o dirigente. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 422. Meus queridos, o que é que nós temos aqui? John Grass vem falando daqueles que não querem se unir ao exército ecumênico. John Grass fala desses como não se envolvendo com política, sendo não violentos, não aceitando apoio ou aliança com qualquer organização e finalmente o quê? Sendo não ecumênicos. Mas é óbvio que o remanescente não vai se aliar a este movimento mesmo, porque ele sabe que este movimento é o que está apontado no Apocalipse capítulo 18, com respeito ao quê? À grande Babilônia. O movimento ecumênico, meus irmãos, está ali e que já está começando a ser desmascarado pelo quarto anjo. Então é claro que o quê? Que este remanescente vai se constituir num bode expiatório. E de fato, nós não devemos ser violentos mesmo, meus queridos. Nós devemos pregar a verdade, mas no espírito. Nós devemos dar testemunho da verdade. Nós devemos expor e propor a verdade, não impor, como eles têm buscado fazer conosco, e vão fazer isso de forma mais intensa à medida que o tempo passar. Meus queridos, nós temos todo o direito de discordar das pessoas, mas não de desrespeitar. Então, por isso que nós temos que ser não violentos mesmo. Não temos que nos envolver com política mesmo, porque religião é religião e política é política. Nós não temos que nos ligar com nenhuma organização que está aí se aliando com as hostes que vão combater contra a palavra do Deus vivo. Enfim, meus queridos, nós temos de ser não ecumênicos mesmo. O que vai acontecer no final? Vamos ser acusados de o quê? De não querer nos unir ao exército. Mas, que exército? Este exército de Deus ou do diabo? O texto que nós lemos do Espírito de Profecia nos deixa isso bem claro. Nós estamos aproximando-nos do fim da história terrestre e só vai haver 2 grupos, 2 exércitos. Um exército vai ser liderado por Jesus Cristo e o outro exército vai ser liderado por quem? Por Satanás. Agora vem cá. Se as principais igrejas, através do ecumenismo, estão se unindo em pontos de doutrinas comuns, e a gente sabe qual vai ser o resultado disso, que é a imposição de um decreto dominical, quem é que está liderando este exército? Não é Satanás? Os que estão se recusando a se aliar a ele constituem-se no remanescente. E isso prova porque Jesus está guiando a igreja remanescente,
a verdadeira igreja, que está o quê? Fazendo de tudo para não entrar neste caminho de apostasia da igreja. Então, meus queridos, que exército você vai se aliar? Em quais desses dois grupos você vai se alistar? O exército de Jesus Cristo ou o exército de Satanás? Permanecer no ecumenismo, sinto muito, é se comprometer. Agora, preservar os marcos antigos, a verdadeira compreensão da palavra de Deus com respeito no que tange a verdadeira liberdade religiosa é se tornar um bode expiatório com o remanescente e, inevitavelmente, isto vai acontecer. Mas devemos nos entristecer? Eles vão batalhar contra o Cordeiro. E sabe qual vai ser o resultado? O Cordeiro os vai vencer. E com ele, os chamados eleitos e fiéis. A odiada seita, lá do capítulo 40, lembra-se? Olha aí. Vamos continuar, meus irmãos. Vamos continuar no caminho. Vamos continuar sendo fiéis. Não importa. O que importa é a nossa ligação com o céu. Amém? Eu quero finalizar estas considerações ainda também dizendo o seguinte. O Dr. John Grass escreveu muitas coisas boas neste livro. O livro não é condenável de todo. Inclusive, eu fiz questão de colocar aqui uma citação que muito me chamou a atenção. Talvez ele considerou essas questões de forma inconsciente, mas eu não tenho dúvida, Deus moveu ele a incluir no livro algumas questões que ali sim eu vi o aval divino, no contexto da nossa mensagem, no contexto do plano de Deus para a sua igreja. Nós vamos então considerar agora. John Grass por John Grass. Achamos mais fácil, de vez em quando, concordar com o que a sociedade faz ou fechar os olhos para isso. Somos seres humanos e, em muitas ocasiões, simplesmente carecemos de coragem. Você precisa de coragem para se opor à injustiça, especialmente quando a cultura ou o Estado está defendendo ou promovendo isso. Um povo profético tem que ser um povo corajoso, corajoso o suficiente para dizer não quando a maioria diz sim. Que coisa bonita, irmãos! Que coisa maravilhosa! Que palavras! E é a pura verdade. Irmãos, em momentos de crise, geralmente, o natural do ser humano é o que? É se omitir, é fazer vistas grossas, é se esquivar. Isso é próprio da natureza humana. Mas deve ser esse o nosso comportamento? Deve ser esse o nosso procedimento? Não! Nós temos que ter coragem para se opor à injustiça. Há uma citação desafiadora e inspiradora de Ellen G. White. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. De tempos em tempos, precisamos de profetas entre nós. Os profetas que têm a coragem, quando não agimos como deveríamos, para dizer, parem, a igreja não está agindo apropriadamente. DSFL, página 139. Sim, meus queridos, a mensageira diz que o que? A nossa prova, o nosso teste para este tempo é permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria dos nossos irmãos nos estão abandonando. Desferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Será que isso está se cumprindo no nosso meio, irmãos? Claro que está, porque a bandeira da verdade, a bandeira da justiça está sendo lançada a pó. Mas tem os homens de Deus, tem as mulheres de Deus que vão continuar, meus irmãos, ainda que à custa de sangue, hasteando a bandeira da verdade presente e levando ela de triunfo em triunfo até o triunfo final. Agora a questão é de que lado você vai ficar. Ainda ele continua dizendo que de tempos em tempos nós precisamos de profetas. Olha, francamente, eu não sei se eu sou um profeta, mas de uma coisa eu sei, eu tenho coragem. Coragem que Deus me dá de ter a ousadia de fazer o que tenho feito até aqui. A mensageira do Senhor diz no livro Testemunhos Seletos, volume 2, muitas mães podem não ser guerreiras, mas elas forjarão verdadeiros guerreiros que levarão avante a causa do Senhor de vitória em vitória até a vitória final. Eu sou um guerreiro, porque
Cada pessoa que vem ao mundo é um soldado. Nós estamos envolvidos numa batalha, num grande conflito, e nós temos de ser guerreiros. E sabe, para você ser um verdadeiro guerreiro, você tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque sem coragem, ninguém será admitido no céu. Cristo disse que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino celestial. Conclusão. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. O Colportor Evangelista, página 57. Nós fomos ministro da página impressa por vários anos. E isto ordenado, ou seja, licenciado. Fomos líder dos colportores também por longa data. E no livro O Colportor Evangelista é nos dito que o colportor fiel ocupa a mesma posição que o pastor. O colportor é o ministro da palavra impressa e o pastor é o ministro da palavra falada. Diante de Deus, ambos têm o mesmo valor e a mesma autoridade. Daí a razão porque eu nunca me considerei superior a qualquer ministro da igreja, mas também nunca me considerei inferior a nenhum deles. Porque diante de Deus, convicto do meu chamado, eu sempre soube que nós tínhamos um evangelho a ser pregado, que nós tínhamos uma missão conjunta e que cooperativamente deveríamos, assim, levá-la adiante. Mas quando eu percebi que os meus companheiros de ministério de outro departamento não estavam levando a sério o nosso ministério e usando de infidelidade para com a missão da igreja, eu sinto muito, meus queridos. Eu fui obrigado, como já disse anteriormente, a protestar. Eu fiz um voto de fidelidade a Deus. Eu fui chamado, eu tenho certeza, eu fui chamado para o ministério do adventismo. E tenho procurado ser fiel na execução da minha obra, do meu papel, do que tange ao cumprimento da proclamação das 3 mensagens angelicais. E o fato é que o quê? Algo que sempre marcou o meu ministério foi essa declaração que nós acabamos de ler. Qual é a maior necessidade do mundo e também da igreja nos dias de hoje? É a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens que tenham uma consciência que seja tão fiel ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Eu tenho me esforçado para ser este homem. Eu tenho procurado de Deus a fibra, a audácia, a coragem necessária para continuar levando avante os triunfos da 3ª mensagem angelical. Como já foi mencionado pelo Dr. John Grass, que a igreja precisa de homens que se levantem e falem, nós precisamos nos dispor. E não basta só 1, 2, 3. Há necessidade de vários. Isso me faz lembrar de uma citação do afamado evangelista John Wesley. Dá-me 100 homens que nada temam senão a Deus, que nada odeiem senão ao pecado, e que nada queiram conhecer senão a Cristo e este crucificado, e eu incendiarei o mundo. Gente, vocês estão entendendo o espírito da coisa? É isso, meus queridos, que eu e você, que nós devemos ser. Homens para o tempo, para a época. Homens dos quais façam a diferença no momento crítico que nós estamos vivendo. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração.
Que o Espírito de Deus te intimide, que o Espírito de Deus te toque e faça com que você se disponha, que coloque na sua boca as palavras que foi colocado na boca de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, meus queridos, vamos ser homens. Eu quero fazer um apelo aqui a todos os pastores. Eu sei que Deus tem seus homens. Tiveram contato com esse livro, eu sei que muitos deles estão tendo uma luta íntima, eu sei que muitos deles não estão concordando com as coisas ali, muitas dessas que ali está relatada, mas eles têm uma dificuldade, eles têm família, enfim, tem uma série de implicações que eu sei que pesa. Mas olha, meu querido, tenha fé, olhe para o alto, não tenha medo de perder coisas, porque quando Deus me chamou para a sua obra, eu não tive medo de perder. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não vai te desamparar. Não vai te faltar nada, nem a você, nem a sua família. Mostre-se valoroso, tenha coragem. Seja um varão fiel, seja honesto. E ajude os servos e as servas de Deus a barrar com os propósitos do inimigo, porque não está certo, você há de convir que não está certo. Você, irmão ancião de igreja, você, irmão diretor de grupo, você, demais líderes, demais irmãos membros, tenha coragem. Vamos nos unir em torno da bandeira da verdade, para que assim, apesar das lutas e das dificuldades, nós possamos triunfar conjuntamente, em nome de Jesus. Eu faço minha as palavras de Esther: se perecer, pereci. Eu tenho fé de que este movimento vai triunfar para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parafraseando o que disse nosso presidente Lula: sou adventista e não desisto nunca. Que Deus possa te abençoar, que nós possamos despertar e que possamos prosseguir avante, levando esta obra à sua conclusão final e ao triunfo que dará então entrada em lance à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim então venhamos desfrutar as maravilhas da eternidade. E quando estivermos lá, a olhar então para trás, podemos ter alegria e dizermos uns aos outros: valeu a pena. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso singelo desejo, a nossa humilde oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.